Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, estamos aqui hoje nesse dia de demissão do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, um dia agitado, que terminou ainda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em meio a um novo panelaço, fazendo um pronunciamento e tentando aí se esquivar das críticas e das acusações, inclusive, que o ministro Sérgio Moro fez a ele no seu pronunciamento da parte da manhã. Um especialista em delação fez talvez aí a delação das delações, nisso que falou hoje cedo, né? Eu digo hoje cedo porque o vídeo aqui é gravado no dia 24 de abril, né? É o dia de hoje. E nós temos hoje um especialista em Polícia Federal, em Poder Judiciário, em Ministério Público, e que é o meu principal parceiro de pesquisa, meu amigo de velhos tempos, desde os tempos das cadeiras de graduação. Cara genial, embora com um defeito gravíssimo, torcedor do freguês do Corinthians aqui em São Paulo Futebol Clube, aquele que é SPFC, São Paulo, freguês do Corinthians. Mas fora isso, é um cara muito legal e muito inteligente. E eu, por isso, convidei-o para que falasse conosco aqui hoje do tema que ele conhece como ninguém. E a gente pudesse refletir um pouco não só sobre a demissão do Moro, mas sobre tudo aquilo que se relaciona à Polícia Federal em particular, que é um tema ao qual ele vem se dedicando há muito tempo. É o meu parceiro Rogério Arantes. Oi, Rogério. Oi, Cláudio. Obrigado pelo convite para participar do seu canal. Um prazer sempre falar com você, trabalhar juntos e vamos em frente. E aí, Rogério, o que você achou dessa demissão do Moro hoje, das explicações que ele deu, da relação com a Polícia Federal? Como é que você enxergou isso? Então, vamos colocar o episódio de hoje em perspectiva, né? Tudo bem que foi um telequete daqueles que a República não via há muito tempo, roubou a cena até do Covid-19, que parece que está enciumado aí com as atenções que lhe foram roubadas no dia de hoje. Em plena pandemia, o país para assistir uma briga que foi, convenhamos, uma briga de gigantes, né? De um lado, o presidente, de outro lado, um dos seus ministros mais fortes, mais simbólicos da era Bolsonaro. Mas se a gente colocar o episódio de hoje em perspectiva, a gente pode, retomando o início do mandato do Bolsonaro e o início do mandato do Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça, ele, quando decidiu, né, deixar a magistratura, que foi uma decisão pessoal e profissional difícil, eu imagino, para assumir o cargo de ministro da Justiça, a convite do Bolsonaro, ele disse que fazia aquilo, né, deixar a magistratura e assumir um cargo no Poder Executivo com a intenção de expandir ou de exportar o padrão Lava Jato para todo o país e para o conjunto das instituições brasileiras, né? Então, aquilo que ele tinha coordenado lá em Curitiba, a ideia era que ele, o Ministério da Justiça, poderia expandir aquele modelo, espraiar aquele combate à corrupção para todo o sistema, finalmente. E, de certo modo, era isso que se esperava dele, uma vez que ele foi convidado pelo presidente para assumir o ministério. Entretanto, desde o primeiro dia e a partir do primeiro dia, o que o ministro Moro mais conheceu foram derrotas do que vitórias, se ele tinha realmente esse plano, não é? No plano do combate à corrupção, especificamente do crime organizado, ele conheceu várias derrotas como ministro da Justiça. No plano do que ele hoje, inclusive na sua entrevista, fez várias vezes, usou várias vezes essa expressão, né, no plano do rule of law, do Estado de Direito, que muitos diziam que ele poderia ajudar a sustentar na condição de ministro frente a um presidente com tendências autoritárias, né, e que ele poderia funcionar como um garantidor do Estado de Direito. Eu acho que ele também mais teve derrotas nesse campo do que propriamente vitórias, né? No plano legislativo, ele liderou um pacote anticrime, que não foi tão bem sucedido no Congresso, foi desidratado pelo Congresso, e ele teve que, de certo modo, engolir um resultado amargo da tramitação legislativa do seu pacote. E no plano mais específico ali da casa do governo, né, da antessala da presidência, tem que conviver com um time de ministros, com um time de filhos do presidente,
E no plano mais específico do governo, né, ali da antessala da presidência, da convivência com o time do núcleo mais duro do presidente, o ministro também sofreu vários dissabores, né, ter que conviver com pequenos escândalos, com a dificuldade de lidar com a família do presidente, as coisas do Rio de Janeiro, o problema das milícias, o passado que seus filhos, um deles em particular, traz de volta o tempo todo, enfim, além do núcleo duro do governo, também a vida do ministro, a convivência nunca foi tranquila. Mas desses planos todos em que, colocada a questão de hoje em perspectiva, a gente vê um ministro que foi definhando ao longo do tempo, foi perdendo aquele prestígio e perdendo aquela força toda com a qual ele ingressou na política e no governo. Eu queria focalizar com você, Cláudio, mais especificamente o plano do combate à corrupção, porque hoje ele falou no seu pronunciamento que ele, no encontro com o presidente, no dia 1º de novembro, né, em que foi feito o convite, e ele aceitou o convite para participar do ministério, ele teria recebido uma carta branca para organizar o combate à corrupção e ao crime organizado no país. Como a Regina Duarte, né? Pois é, se ele tivesse usado a expressão cheque em branco ao invés de carta branca, eu diria que foi um cheque em branco sem fundos. Porque, na prática, ao longo do exercício aí do seu breve mandato à frente do Ministério da Justiça, muitos dos instrumentos que foram fundamentais para ele, como coordenador da Lava Jato, levar adiante o que foi aquela operação, foram sendo desconstruídos na cara dele, né? Então, só para recuperar rapidamente, nós tivemos mudanças importantes no âmbito da Receita Federal, que vinha com um processo de capacitação de auditores para investigação na área fiscal e que foram muito importantes na Operação Lava Jato. O setor responsável por isso foi meio que desmontado no interior da Receita Federal. Todo o processo envolvendo o COAF, né, uma ferramenta importantíssima de investigação que chegou a passar para as mãos do Moro, depois foi retirada dele novamente e tomou um destino bem mais distante do que ele gostaria, né, para poder utilizar como ferramenta de investigação. E eu destacaria outros órgãos menos conhecidos do que esses, viu, Cláudio? Órgãos também desenvolveram capacidade de investigação nas suas áreas específicas. Se você pegar o IBAMA, ele também estava desenvolvendo uma expertise de investigação na área de crimes ambientais. Mas ligado ao Ministro da Justiça? Oi? Ligado ao Ministério da Justiça também, nesse caso, ou não? Então, na verdade, eu estou me referindo a mais de para além dos órgãos mais conhecidos do debate público, que são a Receita Federal e o COAF, não é? Eu estou fazendo referência a outros que, na verdade, vinham compondo uma rede de investigação e de controle, não é, no Estado brasileiro, bem mais ampla. Mesmo fora do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fora do Ministério da Justiça. Por exemplo, no INSS. O INSS tem uma equipe também de investigação para casos de corrupção no interior do INSS, que é muito importante. Tem feito trabalho extraordinário há 10, 15 anos. Bom, toda essa rede sentiu muito, não é, os golpes desferidos pelo presidente. Eu devo dizer, não só por ele, houve uma concertação mais ampla em que alguns casos, né, decisões do Supremo foram importantes, como o caso do COAF, como o caso da Receita Federal. Então, de fato, foi um processo um pouco mais complexo. Passa, evidentemente, por uma reação também do Congresso Nacional a essa onda investigativa que esses órgãos patrocinaram no Brasil na última década. E, enfim, o Sérgio Moro foi se desidratando na medida em que toda essa rede que ele imaginava poder expandir, não é? Aumentar a sua capacidade e exportar o modelo de investigação da Lava Jato para todo o setor público brasileiro e todo o país, esse sonho não se concretizou. Mas ele fez uma risca no chão com o presidente. Ele estabeleceu, olha, quer mexer na Receita? Mexe. Quer mexer no COAF? Mexe. Quer mexer acolá? Mexe. Mas não vai mexer
na Polícia Federal. A Polícia Federal é, portanto, o meu limite, né? Daqui você não passa e daqui eu não vou permitir que ninguém ultrapasse, né, a fronteira dessa autonomia que a Polícia Federal adquiriu no Brasil nos últimos anos e que é fundamental para o processo de combate à corrupção e ao crime organizado. Bom, o presidente, no ano passado, ele flertou com a possibilidade de intervir na Polícia Federal, quando quis trocar a superintendência no Rio de Janeiro, quando também mencionou a possibilidade de fazer o mesmo em Pernambuco. O ministro Sérgio Moro, então, reagiu, e nós vimos o jogo de hoje, teve uma preliminar lá atrás, né, cujo resultado foi, o presidente recuou, e o ministro Sérgio Moro, então, consolidou essa risca no chão, né? Dessa fronteira, nem o presidente pode ultrapassar. Mas essa semana, por razões que a gente ainda está tentando entender, o presidente Bolsonaro resolveu pagar para ver, né? Resolveu pagar para ver, mexendo efetivamente na direção da Polícia Federal e, nesse sentido, ultrapassando essa risca no chão que o Sérgio Moro havia traçado na sua relação com ele, passando pela Polícia Federal. Aliás, um parêntese, né, dentre os órgãos que compõem essa rede de investigação, é bom lembrar um outro elemento muito importante em 2019, que foi a escolha do Procurador-Geral da República, feita pelo presidente, fora da lista, não é, da lista tríplice, portanto, sem apoio na corporação. Ele nomeia um outsider, de certo modo, uma pessoa que construiu sua candidatura por fora da lista e construiu de olho no grande eleitor, que não é a própria classe dos procuradores, mas é o presidente, que indica e que nomeia. E se dirigiu ao Bolsonaro e alinhou o seu discurso ao do presidente, ganhou a sua simpatia, e hoje a gente assiste, não é, uma chefia do Ministério Público bastante, no mínimo para dizer, ambígua, não é? Na sua relação com a presidência, às vezes batendo, mas na maioria das vezes assoprando. Porque também é preciso manter as aparências, né? Pode ser. O que manietou significativamente essa rede de combate à corrupção, que tinha na Procuradoria-Geral da República um ator-chave, né? Se você pegar Janot, até mesmo a Raquel Dodge e os que antecederam, né, foram sempre procuradores muito ativos, né, nessa área. E, enfim, então, também temos que agregar esse elemento aí que ajudou a desidratar essa rede que vinha se construindo de combate à corrupção e ao crime organizado. Então, a última peça nesse tabuleiro que estava razoavelmente preservada ainda, e aí, em grande medida, graças à blindagem que o Sérgio Moro fez, e foi a única coisa que lhe restou, em termos de recurso de poder efetivo, foi a Polícia Federal. E a tentativa, então, do presidente de trocar o diretor-geral à revelia do ministro resultou nisso tudo que a gente assistiu hoje. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Você colocou uma situação ambígua do Procurador-Geral da República, né? Eu diria talvez até mais, né? Eu acho que ele, claro, tenta manter as aparências, anda aí num fio de navalha, mas é um Procurador-Geral da República em boa medida alinhado ao governo. A questão dos atos contra a democracia, aqui o presidente da República esteve presente, e que foram atos claramente transgressores de uma série de regras legais, né, porque afinal de contas atentam contra as próprias instituições, o presidente foi lá prestigiar esses atos. Por isso mesmo, isso acabou ensejando um inquérito que foi encaminhado pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, mas sem envolver o presidente da República, né? Falando de deputados, falando de cidadãos, mas não mencionando o presidente da República. Só que hoje, depois da fala do Moro, ele já encaminhou um novo pedido de inquérito, né, ao Supremo Tribunal Federal para que aquilo tudo que o Moro falou seja investigado. Aí, nesse caso, talvez a situação complique, não? A gente precisa ver a peça apresentada pelo Procurador-Geral na tarde de hoje, porque o pouco que eu pude colher de informações preliminares, ela é ambígua, não é? Ela
ela colhe os elementos trazidos pelo pronunciamento do ministro Sérgio Moro, mas parece que está entabulada de uma maneira que cabe a ele provar as denúncias que fez contra o presidente. Do contrário, quem está cometendo crime é o ex-ministro. Mas se ele falou tudo aquilo, é difícil imaginar que ele não tenha condições de provar, né? Inclusive, hoje já foi noticiado que ele teria provas, né, daquilo que falou contra o Bolsonaro, e talvez essa fala defensiva do Bolsonaro hoje se deva a isso, você não acha? Eu acho que sim, e como você disse na apresentação do episódio de hoje do seu canal, se posso dizer assim, não é? O que ele fez hoje foi uma delação em céu aberto, né? Sim. Eu até comentei mais cedo que foi o segundo vazamento que ele propiciou à história da República, talvez com capacidade de mudar até mesmo o curso da história, dada a gravidade das coisas que ele revelou ao público hoje. Então, ele revelou bastidores de uma conversa com o presidente, que, para usar a expressão no jargão, pouco republicanas, não é? Uhum. O presidente, então, e o Sérgio Moro foi muito didático, né, no seu pronunciamento. Tremendamente. Então, ele disse, no diálogo com o presidente, ele falou assim, mas, presidente, trocar o diretor-geral da Polícia Federal não é um problema, nós podemos fazer isso, mas a questão é por quê? O senhor pode responder essa pergunta? Por quê? E, de maneira didática, relatou que o presidente respondeu, não, eu quero trocar a direção-geral porque eu quero ter, palavras do presidente, contato pessoal com o diretor-geral, quero ter acesso direto a ele, quero ter os relatórios de inteligência, quero ser informado sobre as coisas que a Polícia Federal faz no seu cotidiano. E aí o ministro disse, mas, presidente, isso é interferência política. E o presidente respondeu, é isso mesmo. Então, foi um pronunciamento muito rico em detalhes de uma relação que se estabeleceu entre eles em torno, então, do controle sobre a atividade da Polícia Federal, que realmente colocam o presidente numa saia justa, né, e uma dificuldade de se explicar, né, muito grande. E aí o pronunciamento, né? Aí o pronunciamento do presidente no final da tarde, também com palavras contundentes contra o ministro, né, acusações de ordem pessoal, o pronunciamento do presidente foi muito confuso, né, mas ele procurou atacar a personalidade do Sérgio Moro, disse que o Sérgio Moro se ocupa mais da sua biografia do que do Brasil, fez esse contraponto várias vezes, né, enquanto eu, presidente, estou aqui em defesa do Brasil, ele sempre esteve no governo em defesa da sua própria biografia, mais preocupado consigo do que com as questões do país. Então, ele adotou uma linha muito personalista, muito sentimental, às vezes até quase afetiva, não é? Falando dessa relação com o Sérgio Moro. Relatou episódios de ter encontrado o Sérgio Moro em 2017 numa lanchonete do aeroporto, em que o Sérgio Moro teria simplesmente desdenhado da sua aproximação, humilhado ele, não tratando ele com deferência, naquela época que ele ainda era apenas um deputado. Do baixíssimo clero. Mas trouxe uma informação muito, muito contundente. Ele disse que o ministro Sérgio Moro teria dito a ele que tudo bem trocar o diretor-geral, porém em novembro, depois que o senhor me indicar para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas essa é uma afirmação estranha, né? Você não acha? Porque, vamos lá, se o presidente da República indica alguém para o Supremo, essa pessoa vai para o Supremo, deixa de ser ministro, e aquele diretor-geral da Polícia Federal apenas estava ali porque era pessoa de confiança desse que foi para o Supremo, talvez não faça mesmo muito sentido que aquela pessoa se mantenha ali, né? Agora, qual é a moeda de troca que existe aí entre o ministro e o presidente da República para algo assim? Né? Depois que você me indica, você pode mexer. É estranho isso, não é? É uma acusação muito, muito forte. E não, é forte. Se você olhar olhar o pronunciamento do presidente, você vai notar que um pouco antes dessa informação, ele disse que só os dois estavam na sala. Como de costume, disse ele, eu fazia e faço com os ministros. Converso ali, né, tete a tete, no particular.
Não sei se isso talvez tenha sido uma maneira de introduzir uma informação que seria bombástica, mas que não pode ser confirmada por terceiros, porque ele está dizendo que o Sérgio Moro, então, disse isso a ele numa conversa a dois. E ele já negou, viu? O Sérgio Moro já negou essa informação, já tinha falado isso no pronunciamento e agora nas redes sociais se pronunciou sobre esse ponto. E lançou mão de um argumento meio lógico. Ele falou, bom, se o meu interesse era uma vaga no Supremo, né, se isso fosse um objetivo que estivesse acima de tudo, eu teria aceitado a troca do diretor-geral ontem, proposta pelo presidente, e continuado aí, né, fazendo a vontade do presidente até ele me indicar para o Supremo. Enfim, foi um verdadeiro telequete. Mas, Cláudio, queria te chamar a atenção para um outro ponto dessa discussão, que é um elemento de franqueza que existe no discurso do presidente, que é o seguinte, quando ele diz assim, se eu posso trocar o ministro da Justiça, por que eu não posso trocar o diretor-geral da Polícia Federal? Tipo, quem pode mais, pode menos, né? Então, é como se ele estivesse dizendo, eu não vejo por que tanta celeuma em torno desse assunto, se quem tem autoridade presidencial aqui sou eu. Se eu posso trocar o ministro, posso trocar o diretor. Por que o ministro se interpõe entre mim e o diretor dessa maneira? Na maior parte do mundo, ele teria razão. Na maior parte do mundo, as polícias estão subordinadas ao chefe do Poder Executivo e o chefe da polícia é alguém da sua total confiança, cujo cargo, então, pode ser a pessoa que ocupa o cargo pode ser trocada a qualquer momento, de acordo com a vontade do presidente. O que o Bolsonaro talvez não saiba ou não entenda, ou não queira entender, é que, no caso brasileiro, nessa rede de instituições, né, umas mais, outras menos, todas elas vieram nos últimos anos ganhando graus cada vez mais elevados de autonomia, o que se passou também no interior se passou com a Polícia Federal. E, no caso da Polícia Federal, isso ocorreu por duas razões principais. A primeira é que se desenvolveu ali dentro um espírito de corpo muito forte no interior da corporação, associado, inclusive, a valores que eles professam, né, de uma certa missão constitucional, institucional, né, de levar adiante a sua tarefa, que é fundamentalmente a de investigar com qualidade e isenção e etc., né, que, de certo modo, mobiliza a corporação e organizou todo um processo de renovação dos seus quadros internamente. Então, nas pesquisas que eu tenho feito com os delegados, com a Polícia Federal, o que eu pude apurar é que esse espírito de corpo evoluiu para uma noção muito compartilhada entre eles de que o chefe da instituição é um chefe que só vai ter capacidade de realmente dirigir a instituição se ele vier de baixo para cima. Se ele ascender na carreira passando por todas as provas, né, de idoneidade, de capacidade, de profissionalismo que eles admiram, e que dificilmente, né, uma direção imposta de cima para baixo, né, e fruto de intervenção política da presidência, não vai conseguir, na prática, dirigir a corporação. É um ethos burocrático, né? Um forte ethos burocrático. O desenvolvimento de um forte ethos burocrático, não é? E que, de certo modo, veja, a gente já teve experiência com isso, né? O então diretor Leandro Daello, ele permaneceu no cargo, você deve se lembrar, por um período de anos superior, na época eu fiz essa análise, superior a todos os cargos importantes da República. Enquanto todos já tinham sido trocados, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, ele permanecia estável no cargo, de certo modo, imexível no cargo. Né? Por uma situação de equilíbrio que nem Dilma, nem Temer, num primeiro momento, quiseram
tiveram força e capacidade para tentar, né, modificar. Quando o Temer modificou, essa situação de equilíbrio se modificou e o Temer, então, mudou a direção da Polícia Federal, a sua indicação caiu muito mal entre os membros, né? Sobretudo entre os delegados, né? E ele não foi reconhecido como liderança, como chefia, como gestor. O Moro mencionou isso hoje, né? Moro mencionou isso hoje. E ele durou pouco tempo no cargo, né? Eu creio que o Bolsonaro hoje cometeu o mesmo, não vou chamar de o mesmo erro, mas ele está cometendo a mesma tentativa, né? A tentativa de interferir no comando de uma corporação, desconsiderando que essa corporação tem uma força interna que vai impor muito custo, dependendo do diretor que ele nomear ou que o futuro ministro da Justiça vier a nomear. Mas eu falei de dois fatores. O segundo fator, Cláudio, é que a Polícia Federal, embora ela seja um órgão do Poder Executivo, ligado ao presidente e ao ministro da Justiça, ela é uma instituição também que, segundo a Constituição, é a nossa Polícia Judiciária. Portanto, ela atende aos comandos do Poder Judiciário a pedido do Ministério Público. O que reforça o ethos burocrático, né? Que reforça o seu ethos burocrático e cujas ações cotidianas, né, as chamadas operações, execução de mandado de prisão, de busca e apreensão, de condução coercitiva e tudo mais, não é o Poder Executivo que decreta e manda a Polícia Federal fazer, mas são os juízes a pedido dos procuradores e promotores. Então, a polícia, ela responde muito mais ao sistema de justiça na sua atividade cotidiana do que ao Poder Executivo. E isso, nos últimos anos no Brasil, e a Lava Jato é a grande expressão dessa novidade, né, tem significado o quê? Uma coordenação entre esses três atores, né, uma maior sintonia entre esses três atores na condução dessas operações. E a Polícia Federal, com isso, ela não só adquiriu capacidade de investigação, como ela conquistou o prestígio das demais instituições do campo da justiça, e isso reforça esse ethos de que a nossa trajetória de afirmação institucional de longo prazo passa por um papel bem desempenhado no âmbito da justiça e longe da interferência política, né? Por isso, essa ideia de que é uma corporação muito blindada à interferência política, né, e que nós vamos ver agora o que vai acontecer com essa tentativa do presidente de interferir nos seus trabalhos. Quer dizer, ela é menos uma mão armada do Poder Executivo e muito mais uma mão armada do Judiciário e do Ministério Público, né? Exatamente. E ninguém mais do que o ministro Sérgio Moro para ter uma noção clara disso, né? Porque ele, durante muitos anos, trabalhou com a parceria da Polícia Federal, né? Acho que até extrapolou o seu papel de juiz quando coordenou, em parte, as atividades da Polícia Federal. A Polícia Federal e do Ministério Público, né? E então, quando ele vai para o Ministério da Justiça, acho que ele foi para o seu lugar mais natural. Ali sim ele tem autoridade, legitimidade constitucional para conduzir a polícia. E traçou essa risca no chão, no sentido de que quem se meter com a Polícia Federal, né, aqui está o meu limite, mesmo que seja o presidente. Até porque, eu imagino, você mencionou logo no começo, né, que ele abriu mão de uma carreira de juiz para ir para o Poder Executivo, que não é uma coisa muito fácil de se fazer. E eu imagino que, ao abrir mão, ele falou, olha, presidente, o senhor vai me nomear ministro, mas para eu aceitar esse cargo e abrir mão disso tudo, ele falou hoje cedo também da coisa da pensão para a família e tudo mais, é uma outra história, mas eu quero uma coisa, senão eu não saio daqui, que é a autonomia da Polícia Federal e o meu controle sobre ela. Provavelmente isso devia estar no pacote que eles negociaram, né? Não, isso ele deixou bem claro hoje, né? Coisa da ideia de carta branca para organizar o combate à corrupção e ao crime organizado. Isso passa pelo controle da Polícia Federal.
Agora, Cláudio, ele perdeu muito ao longo de 1 ano e meio, né? Como eu argumentei, ele perdeu muitos recursos, ele perdeu batalhas no Congresso e não teve apoio do presidente no pacote anticrime. Ele perdeu em várias frentes, né? Mas aí talvez ele não possa se queixar, né? Porque o presidente da República não apoia nenhum tipo de projeto do seu próprio governo no Congresso, né? Isso é verdade, mas é um outro assunto, né? Sim. Mas a pergunta que eu me fiz hoje foi também essa, foi, bom, por que o presidente foi mexer com o Sérgio Moro a essa altura do campeonato? Se, afinal de contas, o Sérgio Moro estava relativamente quieto, não estava publicamente ameaçando ou rivalizando com o presidente em termos de popularidade, como recentemente aconteceu com o ministro da Saúde, e ele não teve, ele decaptou pela raiz, né, o ministro da Saúde, que estava se projetando como uma liderança nacional ali fazer sombra. Mas do Sérgio Moro não se pode dizer isso, ele estava relativamente quieto no seu canto, sofrendo essas derrotas. Talvez até quieto demais, né, nesse momento. Talvez até o Gilmar Mendes comentou isso outro dia, né? Exatamente. Então, um ministro já bastante enfraquecido, né, que se limitou a preservar poucos recursos de poder, como no caso a Polícia Federal. Então, a pergunta que fica é que levou o Bolsonaro a essa investida contra o Sérgio Moro ontem, e particularmente contra a PF. E aí o pronunciamento dele hoje foi muito confuso e apelou para coisas muito subjetivas, não nos traz muita informação, digamos assim, para elaborar hipóteses mais consistentes sobre a ação do presidente. Mas eu chamaria atenção para o fato de que talvez um olho dele esteja no Congresso, não é mera coincidência que isso tenha acontecido no momento em que ele se aproxima do chamado Centrão no Congresso. A dúvida que fica é por que ele se aproximou do Centrão, se é uma aproximação com vistas à governabilidade ou se é uma aproximação com receio de estar muito desguarnecido no Congresso e a possibilidade de impeachment estar sempre rondando o cenário político. Seja como for, ele fez esse gesto de aproximação com o PP, com o MDB, e isso talvez tenha acendido alguns focos de incêndio ligado a alguns alarmes, inclusive do próprio Sérgio Moro, né? Pode ter sido um limite do próprio Sérgio Moro, pode ter ultrapassado um certo limite do próprio Sérgio Moro essa aproximação com o Centrão. Mas, enfim, ou talvez tenha sido até mesmo uma demanda do Centrão, numa eventual negociação com o presidente, não é? Mexer no aparato de investigação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, se a gente colocar a coisa, Cláudio, em larga perspectiva. E por larga perspectiva, eu me refiro ao fato de que, vou abrir aqui um parêntese, eu acho que o erro do Sérgio Moro ao ter deixado a magistratura e aceitado um cargo no governo Bolsonaro, foi não ter percebido que o Bolsonaro, ele pertence à onda de combate à Lava Jato e não de combate à corrupção representada pela Lava Jato. Perfeito. O Bolsonaro é muito mais o resultado de um movimento que começa com a sabotagem da eleição de 2014, passando pelo impeachment da Dilma, o governo Temer e toda uma tentativa de reação. Conter a sangria. De contenção da sangria, né? Mas de todo um movimento de concertação do centrão da política brasileira para a retomada do controle político e dessas instituições, de modo a arrefecer a Operação Lava Jato. E eu acho que o Sérgio Moro fez uma leitura equivocada do Bolsonaro. Ele achou que o Bolsonaro era resultado da onda de renovação. Eu acho que o Bolsonaro é mais do mesmo. Ele é resultado, na verdade, de um esforço, não é, de retomada de controle do sistema político. Embora talvez uma parte específica desse mesmo, né? Uma parte desse mesmo que, digamos, é a sua raia miúda, o seu setor mais radical, de uma trajetória muito marginal. Acho que tem essa peculiaridade, né?
E digo mais, que se você perguntar para o Bolsonaro, ele não se reconhece nesse movimento, ele não se reconhece nessa onda. Ele vai dizer para você com toda a franqueza que ele acha que ele pertence à onda da renovação. Não, até porque ele precisa se vender assim, né? E, no entanto, essa onda abriu as portas do sistema político para um sujeito próximo das milícias cariocas. O Sérgio Moro não fez a leitura correta do que estava acontecendo. Né? Ele devia ter, no mínimo, segurado. Né? Vamos esperar passar essa outra onda, que é Bolsonaro, e vamos ver lá na frente se é o caso de migrar definitivamente para a política ou continuar na justiça. Eu acho que ele se equivocou, ele se precipitou e subiu num barco furado. Né? Mas você não acha que ele sai bem? Oi? Você não acha que ele sai até com uma certa vantagem nesse momento? Olha, essa vantagem vai durar 24 horas. Eu acho que ele se desidrata rapidamente, né? Vídeo que aconteceu com o ministro da Saúde, se desidratou rapidamente. Mas o Mandetta não é o Moro, né? O ministro da Saúde tem muito mais quilometragem política do que o Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro não tem expertise política, não tem habilidade, né, para se tornar um político. Ele não tem partido, pelo contrário, ele quis pôr na cadeia todos os partidos brasileiros, teria muita dificuldade em ingressar numa sigla agora. É evidente que no universo de 30, certamente já deve estar recebendo convite para se integrar a alguma delas, mas eu faço mais a leitura... Eu até arrisco dizer qual. Como? Eu até arrisco dizer qual. Eu não vou arriscar, não. Se você quiser arriscar, você arrisca. Eu acho que ele vai ser candidato pelo Partido Novo. Uma boa aposta. Uma boa aposta. Mas tenho sinceras dúvidas se o futuro dele ainda está na política. Tenho sinceras dúvidas sobre isso. Vamos aguardar. Mas voltando ao que eu estava dizendo sobre como ler a ação do Bolsonaro e o que pode estar por trás da sua estratégia, né? Qual pode ser a sua estratégia. Então, acho que tem um olho dele no Congresso, nessa relação recente que ele estabeleceu com setores do Congresso, por um lado, mas acho que o olhar mais atento tem que se dar mesmo sobre o Supremo Tribunal Federal e os 2 inquéritos que correm por lá, o das fake news e esse mais recente sobre as grandes manifestações. Então, há fortes indícios de que esses inquéritos, prosperando, podem alcançar os filhos do presidente, em particular, se não a máquina de propaganda que eles montaram em torno desde a campanha e em torno do governo, tentando proteger a imagem do pai, né? E promover a linha ideológica que eles professam. Esses 2 inquéritos estão na mão do mesmo ministro, Alexandre de Moraes, e aí volto a lembrar aquele aspecto, né? Quem obedece, a quem a Polícia Federal obedece numa investigação como essa? Né? A Polícia Federal obedece ao Alexandre de Moraes e não ao presidente da República. Então, se o presidente quer ter acesso às investigações, se é que ele não tem, né, ele pode até ter acesso às investigações, mas com o espírito de corpo desenvolvido dentro da instituição Polícia Federal, com os delegados, sabendo que eles vão conquistar mais força, mais poder, mais afirmação institucional de longo prazo, respondendo à justiça do que respondendo à política e ao presidente, e eles têm história, experiência para apostar mais nessa estratégia do que na outra. O próprio ministro Alexandre de Moraes acabou de decidir agora à tarde, né, despachou dizendo que os 4 delegados que presidem esses inquéritos não podem ser modificados. Então, ele já blindou a investigação do futuro ministro da Justiça, do futuro diretor-geral da Polícia Federal e agiu preventivamente para que nada disso, nenhum tipo de interferência política ocorra sobre esses 2 inquéritos, né? Agora, se a gente tivesse um terceiro olho, eu não descartaria também um olho na reeleição, né? Porque a reeleição, quer dizer, mas tomar uma medida como essa para melhorar a chance de reeleição, ele criou um candidato
a presidente da República daqui a 2 anos e meio, adversário dele e mais popular que ele, né? Então, se você considerar que ele teria que fazer isso em algum momento, o fato é que ele calculou que agora era a hora de fazer isso, né? Então, ele realmente está adotando uma linha de radicalização, de afirmação de alguns valores ideológicos. É notável que hoje, no pronunciamento, tirando a confusão de falar do tacógrafo, de falar da piscina do Planalto e outras bizarrices que ele mencionou, ele falou de questões ideológicas sensíveis. Ele disse que o Sérgio Moro era um desarmamentista, quando toda a política do governo é armamentista. Sim, né? A Ilona, né? Mencionou a Ilona Sabó. Exatamente. E disse que pediu ao ministro que fizesse alguma coisa em relação às pessoas que estão sendo presas, ou pelo menos contidas, né, nos estados, nos municípios, que não estão guardando quarentena. Interessante, né, que o Bolsonaro levantando a bandeira da liberdade de ir e vir. Ir e vir, né? A gente sabe por quê. Está em jogo aí uma coisa em torno da forma de combater a pandemia, mas ele exortou, ele pediu ao ministro da Justiça que tomasse providências para que as pessoas não fossem algemadas, que as pessoas não fossem coagidas, não é? Aquelas que não estão guardando quarentena em espaço público, e que o Sérgio Moro não teria feito nada. Então, essa parte do pronunciamento dele aciona elementos ideológicos, conectam ele com a sua base, né? Associado a uma descrição que ele faz do Sérgio Moro como uma pessoa mentirosa, uma pessoa sem caráter, uma pessoa, ao mesmo tempo, muito pretensiosa. Oportunista, né? Oportunista, que num primeiro momento o desprezou e que depois dele eleito é que teria, então, passado a respeitá-lo, e coisas do gênero. Então, a atitude de hoje, tudo bem que todas as atitudes mais contundentes do Bolsonaro têm sido numa chave eleitoral, né, de discurso eleitoral, de palanque, né? E a de hoje não foi diferente. Tem um apelo eleitoral em tudo isso que ele fez de ontem para hoje, culminando com esse pronunciamento. E eu acho que ele quis, à maneira dele, tentar enterrar definitivamente o Sérgio Moro, pelo menos dentro do seu espectro eleitoral, que a gente sabe que já está bastante dividido, não é? Entre aqueles que apoiam a intervenção militar, entre aqueles que apoiam o próprio Bolsonaro, entre aqueles que apoiavam o governo, porque o Sérgio Moro estava dentro do governo, agora não vão apoiar mais, enfim, é uma base que está também se esfarelando, a gente sabe disso. Mas ele insiste nessa estratégia, nesse apelo eleitoral junto à sua base, e ele disse: o Sérgio Moro hoje tentou colocar uma cunha entre mim, entre eu e o povo brasileiro, né? Mas não vai conseguir, porque afinal de contas eu sou maior do que ele, eu estou aqui para salvar o Brasil e não a minha própria biografia, nas palavras dele, e tentou então colocar, ou pelo menos diminuir, não é, o impacto do pronunciamento do ministro da Justiça, que foi, de fato, assim, um míssil. Pelas coisas que ele revelou, das conversas, das estratégias do presidente, de tudo o que conduziu a relação entre eles nesse 1 ano e meio de governo, realmente foi explosivo, né, para dizer o mínimo. Eu ouvi o Maerovitch hoje falando na rádio e ele usou uma imagem interessante. Ele falou que o Moro atropelou o presidente com um trator e deu ré depois. Porque foi isso mesmo, né? É uma imagem forte. Agora, então eu falei do Congresso, falei do Supremo, falei do apelo, eventualmente, de uma estratégia eleitoral por trás disso. Agora tem uma quarta, Cláudio, que é mais aterrorizadora. Eu não sei se viável, mas que causa terror, que é o fato de que ele quer fazer da Polícia Federal algo semelhante ao que ele fez na ABIN. E eu não sei se você lembra, o falecido Bebiano teria percebido, na montagem da direção da ABIN, no início do governo, elementos por parte do bolsonarismo. Elementos do que, Rogério? Desculpa, ficou um pouquinho picotado aqui, eu te interrompi por isso, porque na hora que você fala o que era, ficou ruim a comunicação. Ah, tá.
Então, retomando. Então, o Bebiano, não é? Falecido Bebiano, no início do governo, observou que a montagem da ABIN e a escolha da direção da ABIN e outros elementos que ele, na época, não revelou, mas que indicavam que a ABIN se tornaria um braço de inteligência do governo para usos políticos, não é? Partidários, né? E partidários, né? Diretamente controlados pelo presidente. E pelo jeito já está sendo, né? Porque ele já deu aí declarações outro dia de que a ABIN havia ali informado coisas relativas a um complô dos outros poderes contra ele, coisas do tipo, né? Pois é, isso é muito grave, não é? É muito grave. A ABIN nunca foi uma instituição, ela é um órgão de inteligência, então cobrar transparência de um órgão de inteligência, eu sei que é complicado, é uma questão controversa. Mas há como você, na experiência internacional, a gente sabe disso, mesmo órgãos muito blindados como a ABIN, seguem determinados protocolos que asseguram para a sociedade que aquilo ali está sendo feito de uma maneira minimamente legal, não politizada, não partidarizada, não controlada especificamente, inclusive, pelo próprio presidente. Então, a gente tem que ficar atento também a essa quarta hipótese, que é, eventualmente, veja, eu estou combinando as coisas aqui, um presidente que politicamente vem se isolando cada vez mais, não é? Seu ministério vem se deteriorando, ele perde um ministro da Justiça de relevância, tem o ministro da Economia também em situação de dificuldade, é um governo, portanto, que parece que vai se isolando cada vez mais, né? Frente ao Congresso nem se fala, frente ao Judiciário nem se fala, e o receio que eu tenho é que nesse processo de enfraquecimento da presidência, ela tente contrapor esse enfraquecimento a partir de métodos muito autoritários, para dizer o mínimo, de controle de órgãos de investigação e de polícia. Aí entra, então, a Polícia Federal. Vira uma polícia política, né? Vira uma polícia política para o seu uso particular, né? E na discussão sobre o quanto os inquéritos em curso no Supremo, ou mesmo o que se passa no Rio de Janeiro, na justiça local, de investigação, tanto do caso Marielle, quanto do caso do Flávio Bolsonaro, então esse fantasma, né, aparece o tempo todo, talvez para fazer frente a esses processos que ameaçam chegar não só na presidência, mas na família do presidente, ele tenha decidido não só fazer uso de um órgão como a ABIN, mas também ter mais à sua mão, ou pelo menos sem tanta independência para investigar, também a Polícia Federal. Antes que seja tarde demais para ele e para a família, né? Antes que seja tarde demais para ele e para a família. Mas aí eu digo para você, se for essa a intenção, vai dar muito errado. Por causa do ethos burocrático? Ele não vai ter êxito. Ele não vai ter êxito. Se for essa a estratégia, ele vai perder. E por quê, hein, Rogério? Nenhum presidente até hoje conseguiu fazer isso. Né? Nenhum presidente alvejado por denúncias de corrupção ou de crime grave conseguiu se blindar, né, institucionalmente. Mesmo quando essas instituições não eram tão desenvolvidas assim. Mas se você pegar, como explicar o paradoxo de elas terem conseguido esse grau elevado de afirmação institucional e de desempenho sobre os governos do PT, e os governos do PT terem sido alvejados por essas instituições e não conseguiram fazer frente a isso e tinham nas mãos os instrumentos necessários. A Dilma podia ter trocado o ministro da Justiça e trocado o comando da Polícia Federal. Aliás, o Moro mencionou isso, né, na fala dele. Aliás, a gente viveu para assistir o Sérgio Moro dando créditos ao PT, né, por ter fortalecido a autonomia da Polícia Federal. Podia ter acrescentado também que nomeou para os procuradores-gerais da República respeitados pela própria classe, e não um outsider como o Bolsonaro fez, né? Mas veja, eu acho que o Bolsonaro representa uma novidade importante desse ponto de vista. Ele é o primeiro presidente que efetivamente está desafiando essas instituições.
Ele desafiou o Ministério Público quando nomeou o Aras, ele está desafiando a Polícia Federal agora quando leva o Moro à demissão e junto o diretor-geral. Ele já tinha desafiado ano passado a Receita, desafiou a turma do COAF, ele está passando um rolo compressor em cima dessas instituições. Por isso que eu digo, ele não representa, é uma leitura equivocada dos próprios representantes dessas instituições que embarcaram na ideia de que ele representaria na presidência o ápice do combate à corrupção e ao crime organizado. Houve muito policial federal, né, que o apoiou durante a campanha, inclusive declarando isso abertamente, e agora viram, inclusive, fazendo críticas à Polícia Federal. Membros do Ministério Público, membros da magistratura, membros da polícia, todos fizeram, a grande maioria fez essa leitura, ou por serem muito antipetistas, ou porque realmente acreditavam que ele seria a consolidação, né, o ápice dessa onda de combate à corrupção e ao crime organizado. No entanto, tudo que ele fez desde que tomou posse foi na direção oposta, na direção contrária. Talvez tenha acreditado um pouco em cada coisa, né? Uma soma dessas coisas, né? Para mim ele representa uma novidade por ter tentado, mas ele não representará uma novidade por ter tido êxito nessa estratégia, por ter conseguido. Eu não sei prever exatamente quando o vento vai virar finalmente contra ele, dentro, inclusive, dessas instituições. Mas é evidente que o Ministério Público, do Procurador-Geral para baixo, resiste. Na Polícia Federal, seja qual for o diretor, do diretor para baixo, haverá resistência, né? O Sérgio Moro disse hoje, no pronunciamento, não sou eu quem nomeia os superintendentes da Polícia Federal. Ele disse, não é o ministro da Justiça que tem poder para nomear os superintendentes, porque quem nomeia é o diretor-geral, e é o diretor-geral que nomeia em colegiado, ouvindo os pares com os quais eles estabelecem esses laços de confiança e reafirmam seus princípios e valores. É o que a minha pesquisa sobre a PF mostrou. Então, agora, desse ponto de vista, é até bom, então, que ela tenha essa autonomia, né, para evitar essa instrumentalização político-partidária de um órgão de repressão. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A mão do Bolsonaro não vai alcançar superintendências nos estados, né? Quem alcança isso é a cúpula da própria corporação. Claro, depende muito de quem ele nomear como diretor, como é que isso vai se conduzir daqui para frente, mas, no mínimo, posso dizer para você, haverá muita resistência em qualquer tipo de influência política a partir de um certo limiar ali no interior da organização. Então, se a ideia é blindar o seu núcleo mais próximo, inclusive familiar, né, e salvar a sua presidência no longo prazo, apesar da novidade dele ter tentado, dele ter tido a coragem de mexer com o ministro da estatura do Sérgio Moro, dele ter comprado essas brigas frente a todos esses órgãos de investigação e controle, coisa que ninguém antes dele fez, embora tenha tido motivos para fazer, né? Não acredito que ele terá êxito e vai conseguir, a partir daí, consolidar um poder presidencial realmente institucional, com capacidade realmente de gerir toda essa rede e impedir que ela chegue aonde ela quer chegar. Acho bastante improvável que ele consiga isso. E aí, o resultado dialético, a síntese dessa ação e reação vai ser o seu contínuo enfraquecimento, né? Até o final do mandato, se ele durar até lá, ou se forjar uma coalizão, né, capaz não de derrubá-lo, porque isso é relativamente fácil, mas uma coalizão para governar depois dele, que é condição necessária para qualquer processo de impeachment que se queira ter, né? Uma coalizão alternativa, né? Quer dizer, o que a gente vai ter lá na frente, depois da derrubada desse governo, né? Impeachment no Brasil é como voto de desconfiança construtivo no parlamentarismo. Alemão. Você só derruba um primeiro-ministro quando você monta uma coalizão de governo para sucedê-lo. Sim. Enquanto as duas coisas não são... Enquanto a segunda coisa não é articulada, a primeira não acontece. Essa é a minha visão sobre impeachment. Então, por mais que a presidência Bolsonaro se esfacele, se não houver uma coalizão
de governo para sucedê-lo, como houve no caso da Dilma, né, o Bolsonaro ainda termina o seu mandato. Talvez inadvertidamente ele tenha montado isso em parte, levando esse monte de militares que, pelo que tem sido noticiado, estão muito insatisfeitos com ele, né, para dentro do governo. Até porque o vice dele também é um general. Essa é uma outra incógnita, né, que a gente ainda não desvendou. Eu lembro de você, no início do mandato do Bolsonaro, fazer uma exposição em que você esquadrinhou os grupos, né, a partir do Ministério, inclusive. Você foi um dos primeiros a esquadrinhar o governo Bolsonaro, identificando o grupo ideológico, os militares, o núcleo familiar. Lembro até da brincadeira que você fez, olha, não é Kennedy que está vindo por aí, é Bolsonaro que está vindo por aí. Nem eu lembrava dessa piada. Eu lembro bem. Então, você foi um dos primeiros a esquadrinhar os grupos, né? E se você for tirar um retrato hoje, o governo já mudou a cara muito fortemente. Sim. Em relação ao desenho inicial. Verdade. A gente sabe que o elemento familiar hoje sobressai, mas os militares ainda não abandonaram o barco, ao mesmo tempo que nunca emprestam apoio a uma aventura inconstitucional. Né? O entorno do presidente hoje é todo militar. Ali há militares, por exemplo, que conhecem a experiência do Rio de Janeiro na palma da mão. Então, se eles tivessem um momento Sérgio Moro de delação premiada a céu aberto e falassem o que eles sabem sobre o Rio de Janeiro, a gente ficaria realmente muito surpreso. No entanto, ele trabalha com o presidente, está na antessala dele. Então, para mim, a condição dos militares ainda é uma grande incógnita, né? Ou talvez uma boa posição para a estabilidade institucional do país, não fazer uma coisa nem outra, né? Pelo menos do ponto de vista deles, eles estão calculando também muito bem os passos, né? Não investem em aventuras inconstitucionais, por um lado, de tal modo que, do mesmo modo que eu acho que o impeachment é uma coisa difícil de prosperar, da ordem do impossível é uma intervenção militar. Né? Bom, acho ainda bem, né? Muito mais improvável, muito mais totalmente imponderável, porque eu acho que eles têm um limite também para a sua atuação política. Né? E eles correm um risco, né, de se envolvendo demais com esse governo, que é um governo muito confuso, eu diria que tende a produzir situações desastrosas em várias áreas, na saúde, na economia, enfim, uma série de frentes, deles serem, talvez de maneira irreversível, associados a esse desastre, porque é um governo com uma tal chancela militar que, se tudo der muito errado, os militares podem também ser, daqui para diante, associados a isso, né? Podem, eu acho que eles calculam o custo de terem integrado, de estarem integrando o governo Bolsonaro. Eles têm em mente também o custo que isso representa, e porque eles sabem disso, eles também guardam um limite muito claro em relação a até onde eles podem ir nessa aventura política, né? Até porque esse senso de história eles têm, né? Muito bem. Tudo bem, Rogério. Quero te agradecer muitíssimo aqui pela participação aqui no canal e espero que essa seja a primeira de várias. Né? Hoje era impossível, inclusive, não pensar em falar com você depois do que aconteceu, tendo em vista toda a sua expertise nessa temática toda, em Polícia Federal, Poder Judiciário, Ministério Público. Quero te agradecer muitíssimo, viu, Roger? Eu que agradeço o convite para participar do seu canal e voltar a conversar com você, porque em épocas de pandemia a gente tem se encontrado pouco, né? Pelo menos virtualmente a gente se fala. Pelo menos essa saída a gente tem, né, ainda. E hoje, ao invés de assistir série na TV, assiste de novo os pronunciamentos dos dois, porque é diversão contínua. É um thriller, né, cara? São no mínimo divertidos, né? É um telequete, rapaz, foi um telequete. Com riqueza de detalhes, olha, ainda quero entender direito a parte da piscina. De toda essa confusão, né? A parte
a parte do tacógrafo que ia prejudicar os taxistas. E um detalhe importante no pronunciamento do presidente, viu? Ele falou que recebeu um cheque do Queiroz que ele não depositou. Isso aí foi um ato falho dele. É um cheque voador? Pois é, foi um ato falho dele e agora já tem gente querendo saber que cheque é esse e onde foi parar. Olha, desses 2 pronunciamentos de hoje, eu acho que ainda vai aparecer muita coisa. Então, eu imagino que a gente vai ter fortes emoções nas próximas semanas, o que tem sido uma tônica desde o começo desse governo, evidentemente, porque não é um governo normal, e acho que esses 2 pronunciamentos ainda vão dar pano para a manga. Sem dúvida. Aliás, só um último detalhe, talvez isso tenha motivado a ação rápida do PGR. Ao propor a abertura de um inquérito, depois desse telequete entre os 2, no mínimo ele vai impor sobre os 2 maior comedimento nas próximas horas, né? No sentido de que eles agora sabem que eles estão interpelados judicialmente, qualquer coisa que eles venham a falar publicamente, eles podem ser cobrados em inquérito para provar. Então, para cumprir a função clássica da justiça de pacificar conflitos, essa atuação rápida do PGR pode ter sido útil nesse sentido de domesticar um pouco os dois brigões. Assim espero. Então tá bom. Bem, então, nesse dia tumultuado, esse 24 de abril, com demissão de Sérgio Moro, pronunciamento de Moro, acusações a Bolsonaro, acusações de Bolsonaro a Moro, eu quero agradecer tremendamente aqui ao Rogério Arantes, meu parceiro, meu amigo, por ter participado desse programa do canal, esperando que nós nos vejamos em breve, e com isso eu encerro esse Fora da Política Não Há Salvação de hoje, mas espero que seja visto durante alguns dias. Obrigado, até a próxima. Oi, pode falar. Depois você edita e põe isso antes do seu fechamento. E queria acrescentar que o título do seu canal é excelente, Fora da Política Não Há Salvação. Não é propriamente uma igreja, mas eu entendo o sentido do chamado. Ideia. E quando passar a pandemia, eu quero comprar um microfone igual o seu. Muito bem. Isso até dá para comprar durante a pandemia. A internet está aí e as entregas ainda acontecem. É verdade. Bem lembrado. Mas eu não vou editar, não. Ficou bom esse finalzinho aqui. Então tá bom. Gente, até a próxima. Ficamos por aqui. O Fora da Política Não Há Salvação está disponível em pelo menos 13 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, a Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Google Podcast, o Overcast, o Player FM, o Pocket Cast, a Radio Public, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.